Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora, você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Castelo Branco para ler a resenha do expediente. Indicação de 13 de agosto de 2019 do deputado Jorge Caruso. Indica ao senhor governador a liberação de recursos para custeio do hospital GPACI, no município de Sorocaba. Terminada a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de entrarmos no pequeno expediente, quero dar ciência à casa que estamos recebendo hoje na casa os jovens vereadores jovens da Câmara Municipal de Paulínia. A visita está sendo acompanhada pelo senhor José Carlos Coco da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Paulínia. Cadê o senhor José Carlos? Não veio, mas sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Espero que aproveitem bem o dia aqui. Solicito uma salva de palmas para os jovens que estão aqui, por favor. Obrigado, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los. E mandem um abraço de todos nós, dos 94 deputados, lá para os queridos amigos de Paulínia. Também quero dar ciência à casa do seguinte expediente. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Gil Diniz, convoca vossas excelências, nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 23 de setembro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear os colaboradores do PROERD, Programa Educacional da Resistência às Drogas e à Violência. Muito bom. Está lido. Muito obrigado. Pequeno expediente. Oradores inscritos. Temos 12 oradores inscritos, mais a lista suplementar. Primeiro orador inscrito é o deputado Castelo Branco. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Você pode acompanhar essa sessão ordinária no pequeno expediente, além da TV Alesp, através do site que é o al.sp.gov.br. Plateia da Assembleia Legislativa, venerável Coronel Meca, venerável presidência, telespectadores. Vemos hoje a plenário para dar ciência do Dia do Economista. Hoje, 13 de agosto, é o Dia Nacional do Economista. E esta profissão se faz representar por uma ordem chamada Ordem dos Economistas do Brasil. Assim como outras profissões têm as suas respectivas ordens de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Contadores, o Conselho Regional de Engenharia, o Conselho Regional de Medicina, enfim, os economistas têm a sua ordem regional e a ordem nacional. A sede fica em São Paulo e essa Ordem dos Economistas ela foi fundada em 1932. Ainda nos anos 30 ela já começava a ser formada. Durante os anos de 32 a 37 ela se consolidou. Eu considero extremamente importante porque qualquer governo que se preze precisa ter boas finanças, a sua economia sólida. Pesquisas recentes mostraram no mundo que por melhor que seja o político, por melhor que seja a gestão pública, se você não tiver uma economia forte, sólida e estável, aquele governo não vai ter uma boa aceitação na opinião pública. Portanto, um dos pilares de sucesso de qualquer governo, de qualquer gestão, é uma boa administração, uma boa gestão, uma boa utilização dos recursos públicos, que a gente aqui resume na área de economia. Nós vamos ter uma sessão solene hoje à noite para tratar desse tema. Gostaria que projetasse aqui o nosso convite. Vamos estar no auditório Franco Montoro. O próximo slide, por favor. É mais uma semente que a gente está plantando aqui de valorização técnica
de determinadas categorias. Próximo slide. E aqui está o nosso convite para a cerimônia de hoje, às 18 horas, no Franco Montoro, com a presença aí de mais de 300 economistas, inclusive de ex-ministros da Fazenda, ex-secretários de Fazenda, ex-secretários municipais de Fazenda, ou seja, os grandes pensadores da economia brasileira. Quem puder participar é importante, esses economistas vão fazer uso da palavra, um deles, pelo menos, vai apresentar um painel econômico com o cenário político e econômico atual. Política e economia, como eu coloquei há pouco, são irmãos que andam juntos, ou deveriam andar juntos, né? Portanto, fica o convite para que a gente valorize os economistas do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Jorge Lula do Carmo. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Estamos no pequeno expediente, onde os parlamentares e deputados têm um tempo regimental de 5 minutos para sua fala, com temas de interesse aqui da população do Estado de São Paulo e de livre escolha. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, público da galeria aqui, servidores, pessoal da TV Alesp, todas as pessoas que nos assistem. Hoje eu venho falar de um assunto, senhor presidente, que tem nos inquietado. Trata-se da perseguição contra os movimentos sociais, especialmente os movimentos de moradia da cidade de São Paulo. Eu que tenho uma origem, minha militância, eu estou há 30 e poucos anos na política, e minha militância sempre foi oriunda do movimento social, do movimento de pós-propriedade da terra, em defesa da moradia, em defesa das pessoas que faz a sua luta por ter a sua moradia, porque os governantes, muitas vezes, não desenvolvem políticas para garantir a moradia digna e garantir que os movimentos sociais conquistem o seu direito, que é um direito social incluído na nossa Constituição Federal. Por isso eu quero prestar aqui as minhas solidariedades aos companheiros e companheiras que estão presos, acusados de extorsão, acusados de fazer do movimento alguma coisa que não fosse a luta social. E isso nós não podemos admitir, porque nós conhecemos, eu particularmente comecei minha vida pública lutando pela moradia, lutando pela regularização, lutando em defesa das conquistas que muitas vezes são negadas pelos governos. Então nós não podemos concordar que o governo Dória, governo Bolsonaro, todos esses governos de extrema direita, que perseguem os movimentos sociais e que nós temos que repudiar. Por isso eu quero prestar minha solidariedade a todas as companheiras e companheiros que estão sendo processados, que estão sendo acusados injustamente dessa questão de extorsão do movimento social, porque eu conheço o movimento social, especialmente as pessoas que estão nessa luta em defesa da moradia, em razão da falta de política pública do governo do Estado. E quero também, senhor presidente, falar de um outro assunto, um pouco mais ameno, e que é sobre as nossas emendas parlamentares. Depois de muito dialogar aqui com o governo, com o líder do governo aqui na casa, hoje eu obtive a notícia de que nossas emendas parlamentares estão sendo liberadas, Coronel Meca. Isso para nós é uma alegria, porque são investimentos na saúde pública, por exemplo. E eu quero mandar um alô lá para os meus vizinhos, moradores da cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Leste, onde eu moro há mais de 30 anos, que nós apresentamos uma emenda de R$400 mil para o Hospital Municipal da cidade de Tiradentes. Para quê? Para ajudar a melhorar a qualidade da saúde pública na periferia da cidade. Hoje mesmo tive uma reunião com os conselheiros gestores de saúde no Itaim Paulista, e a reclamação é generalizada. Os problemas e o abandono da saúde pública, sejam eles do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E quero também avisar, informar aos gestores e aos moradores de Guaianazes que também vai liberar a nossa emenda parlamentar de R$400 mil para o Hospital Geral de Guaianazes.
Aquele que a semana passada eu vim a essa tribuna exatamente denunciar as mazelas e os descasos com as pessoas que são internadas lá. E para ir concluindo, também sobre as nossas emendas, apresentei para o município de Ferraz de Vasconcelos uma emenda parlamentar, montante de R$600 mil, para cuidar da regularização urbana e fundiária daquele município. Eu que já tive a honra de ser secretário lá, tem lá quase uma centena de loteamentos, núcleos irregulares, e que falta recurso do poder público para fazer investimento para a regularização. Então, apresentei essa emenda lá para o prefeito, já conversei com o prefeito e quero reiterar que esse compromisso está firmado, está mantido, e nós vamos conversar com o prefeito, com o secretário, para definir exatamente. Esse recurso também tem o objetivo de fomentar um programa do governo do estado que chama Cidade Legal, que eu já vim essa tribuna por diversas vezes falar que a cidade é legal, mas muitas vezes é só no papel. Na prática mesmo, tem muitas áreas irregulares que precisam de recursos, que precisam de investimento, e é por isso que esses R$600 mil para Ferraz de Vasconcelos, tenho certeza que será bem utilizado e que será aproveitado lá para cuidar da regularização urbana e fundiária naquele município que eu conheço e que tive muitos votos lá. Então, quero agradecer a oportunidade, dizer que o espírito de estar no parlamento é defender a sociedade, defender a população, especialmente nas políticas públicas, que são essas que a gente tanto tem recebido reclamação dos moradores, e aqui estamos para defender. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o senhor deputado Major Meca. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Deputado Major Meca agora sobe a tribuna para falar nesse pequeno expediente. Mais uma vez, lembrando que, além da TV, assista e acompanhe essa sessão plenária pela internet no www.al.sp.gov.br e no YouTube. Uma boa tarde, senhoras, senhores parlamentares, os integrantes da mesa, os nossos funcionários, os nossos amigos que estão na galeria. Deus os abençoe imensamente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu faço uso da palavra para perguntar: cadê os criminosos que executaram o Cabo Fernando e o Cabo Gonçalves da Rota? Policiais que foram executados por criminosos. Cabo Fernando, tirando o seu veículo da garagem para ir para a rota, puxar o seu turno de serviço, foi executado com criminosos empunhando fuzis. Imagens que foram transmitidas para o Brasil, para o mundo inteiro. O Cabo Gonçalves foi executado no litoral de São Paulo. E até o presente momento, nós estamos aguardando a prisão dos criminosos que executaram esses pais de família, que executaram esses homens que defendiam a sociedade paulista. Isso também é um sinal de respeito, até mesmo porque nós sabemos que a nossa capacidade de repressão, a nossa capacidade de pronta resposta está diretamente ligado à prevenção. Porque quando o criminoso sabe que haverá resposta à altura, ele pensa antes de executar aquilo que planejou. Mas quando ele tem a plena sensação da impunidade, que nada acontecerá, ele, sem sombra de dúvida e com toda a coragem, leva a efeito o seu plano. E em São Paulo, nós temos 15 policiais militares mortos, 15 suicídios. E é um tema gravíssimo que assola os integrantes das forças de segurança pública. Eu estou colocando nessa conta policial militar
Mas nós temos policiais civis, os policiais técnicos científicos, os agentes de segurança penitenciária, os agentes de escolta, os agentes socioeducativos da Fundação Casa, que procuram bastante, nos procuram muito em nosso gabinete, pedindo socorro. E esses homens e mulheres formam a malha protetora da sociedade. São eles que estão tomando tiro. São eles que estão indo para a inatividade, incapazes de exercer a sua atividade. Quase 7.000 em São Paulo. Temos mais de 600 policiais paraplégicos no estado de São Paulo. E eu pergunto aqui, como já fui no quartel da Rota conversar com o tenente-coronel Mário Alves, um amigo, servimos juntos. Cadê os criminosos que executaram o cabo Fernando e o cabo Gonçalves? Outro dia citávamos o cabo Rocha, lá de Ferraz de Vasconcelos, o soldado Farias, lá da Zona Sul, o sargento do Corpo de Bombeiro, sargento Delfino, lá de Araçatuba, que morreu no incêndio, onde os seus familiares não receberam a indenização do Estado. A família do cabo Fernando recebeu, mas sabemos que foi por conta da repercussão que teve o caso do cabo Fernando, executado na porta de casa. E nós estamos aqui para dar voz a esses homens e mulheres que estão sofrendo em demasia no estado de São Paulo. E já passou do momento do governo dar uma resposta e parar com esse sofrimento, com esse caos das forças de segurança, desses homens e mulheres que estão sofrendo de forma extremamente intensa. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Enio Lula Tato. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Comando. Tá bom, irmão? Tudo tranquilo? A turma de 80 é isso. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, nossos amigos aí, estudantes que nos visitam, sejam bem-vindos aqui à Casa do Povo, Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu subo essa tribuna para passar o resultado de mais uma reunião que eu pedi uma audiência com o secretário do Transporte, Alexandre Baldi. Pedi porque nós fizemos uma audiência pública sobre o metrô, a extensão do metrô do Jardim Ângela, do Capão Redondo até Imiboimirim. E uma audiência com mais de 1.000 pessoas, tinha 5 parlamentares, tinha mais de 40 associações da região, todos na luta. Eu pediria, se tiver fotos, inclusive, pode colocar, na luta para a extensão, que é muito importante na Zona Sul, na região do Campo Limpo, do Imiboimirim. Como o secretário não foi, o que nós tiramos aí? O padre Jaime participou. Nós tiramos que a gente ia fazer um relatório, ia pedir uma audiência com o secretário de Transporte Metropolitanos, e a gente fizemos. Isso aconteceu no dia 2 de julho. Estavam presentes lideranças lá da região, que participaram, assessores de parlamentares, estava o Carlito, o Geraldo, o Alberto, o Isaac, o Luciano, o Tarcísio, o Jailson e o Eduardo, juntamente com esse deputado. Todas as reuniões que eu faço nos órgãos oficiais, eu sempre procuro levar algumas pessoas dos movimentos sociais. E conversando com o secretário Alexandre Baldi, e ele explicando sobre o que tem de projeto para a extensão, que é bem diferente, por exemplo, do que ele falou numa audiência pública realizada na subprefeitura do Imiboimirim. Na hora da festa, da empolgação, é simplesmente
né, para ganhar o povo, você chega e já anuncia, parece que as obras já foram iniciadas e já dá até o prazo de entrega das estações. Naquele dia, foi um papo muito bom, direto, e ele colocou para todos nós lá que está sendo feito um estudo, um projeto executivo, e o grande problema é o seguinte, que ele nos colocou lá, que ele tem que conversar com o consórcio que opera a linha Lilás, a linha 5, né, que terminou as últimas estações, agora estão todas entregues, para que eles façam as obras das outras 3 linhas, porque fica difícil fazer uma concorrência, né, e contratar uma outra empresa para fazer 3 estações de uma linha que já está em operação. Então, que o mesmo consórcio termine, assuma aquelas 3 linhas. Então, ele deixou muito bem claro. Para isso, o governo do Estado ia se empenhar e para tentar convencer o consórcio a terminar aquelas 3 estações, que é do Comendador Santana, do Jardim Ângela e do Emboi-Mirim, aqui na Zona Sul de São Paulo. Levamos um relatório de tudo aquilo que saiu na audiência pública, de todas as colocações dos parlamentares, dos movimentos sociais, e entregamos, protocolamos, né? Inclusive eu gostaria de colocasse aqui o protocolo, a assinatura dele. E pedimos para ele para que ele nos deixasse informado o tempo todo sobre o andamento desse projeto. Por quê? Porque a população precisa dessas 3 estações. Para você ter uma ideia, vai atender mais de 100 mil pessoas, de toda aquela região que é carente. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei aqui, só tem a estrada de Itapecerica e a estrada do Emboi-Mirim, para as pessoas que levantam de madrugada para vir trabalhar na região do Brooklyn ou no centro da cidade. E cobramos deles também, né, a retomada de obras paradas aqui no estado de São Paulo, principalmente a questão da mobilidade, questão do trem para chegar até o Varginha. Então foi uma reunião muito boa, com as lideranças, e ouvimos direto do secretário, que não vai medir esforços, colocou publicamente, o governador também, de contemplar aquela região, merecidamente, com essas 3 estações que são necessárias para a mobilidade. Pessoas que levantam de madrugada, muitas vezes demora 2, 3 horas para chegar ao trabalho, e depois para voltar até a sua casa. Terminando, senhor presidente, além de protocolar esse relatório de tudo o que ocorreu nessa audiência pública, nós entregamos também um trabalho dos movimentos sociais, um abaixo-assinado com mais de 7 mil assinaturas, reivindicando essas 3 estações, que é da linha Lilás, do metrô, para chegar até o Jardim Ângela ou Emboi-Mirim. Hoje, essa linha 5, Lilás, ela vai do Capão Redondo até a Chácara Clabim. O que nós queremos é mais 3 estações, pelo menos mais 3 estações, para chegar até o fundão da Zona Sul, que é onde as pessoas mais precisam, onde as pessoas com menos poder aquisitivo, trabalhadores que necessitam do transporte de massa. E para resolver o problema lá do transporte, obviamente tem que ser transporte sobre trilhos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Itamar Borges, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que estamos no pequeno expediente, onde os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. O deputado agora na tribuna é o deputado Gil Diniz. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Boa tarde ao público presente aqui na galeria da Assembleia, aos nossos assessores, aos policiais militares e civis, aos deputados presentes aqui no pequeno expediente, quem nos acompanha pela TV Assembleia. Gostaria de saudar, primeiramente, meu amigo Rubens, amigo assessor também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se encontra aqui na galeria,
trabalhei com ele quando fui assessor na Câmara Federal. Muito nos honra aí com a sua presença. É um baiano, nordestino aí da cidade de Pé de Serra. Seja bem-vindo, Rubens. Presidente, gostaria de iniciar falando aqui sobre a data de ontem. Estive reunido com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o tenente Coimbra também esteve conosco numa reunião ontem à tarde. Depois fomos lá na Fiesp e pude ver ali o grande apoio, deputado Enio, dos empresários, dos industriais aqui de São Paulo, a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro à embaixada nos Estados Unidos. Há aqueles que criticam, há aqueles que eu chamo de profetas do caos, que desde o início aí pregam que tudo vai dar errado. Deputada Alici, estava com saudade da senhora, faz tempo que eu não a vejo, mais de um mês de recesso. Que bom vê-la aqui hoje. Não, fiquei sabendo. Não, a gente sabia, meus sentimentos também, a gente conversou aqui. Meus sentimentos à senhora e a toda a família. Mas retornando aqui, falando, né, do apoio dos industriais paulistas, do empresariado paulista, ao deputado Eduardo Bolsonaro. Para quem tinha alguma dúvida, eles deixaram bem claro lá, tenente Coimbra. Eles querem uma pessoa com o perfil do deputado Eduardo Bolsonaro na embaixada. Politicamente, é muito bom para a relação entre os países e comercialmente é bom também. Lembrando, o Brasil fechou agora, o Mercosul fechou agora, um tratado aí de livre comércio com a União Europeia, deputado Major Meca. E nós queremos também esse livre comércio com os Estados Unidos da América e com todo mundo. Então ficou muito claro ali, agradeço ao presidente da Fiesp, senhor Paulo Scaff, que muito bem nos recebeu mais uma vez na data de ontem. E, novamente, se alguém tinha dúvida, né, sobre essa indicação, ali foram tiradas essas dúvidas. Eu tenho certeza que saíram dali ainda mais confiantes e tenho certeza que vai reverberar lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, esse apoio maciço do empresariado paulista, dos industriais brasileiros, à indicação do presidente Jair Messias Bolsonaro ao Eduardo Bolsonaro, né, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então fica aqui consignado o meu apoio. Vamos sentir, Major Meca, uma grande falta dessa liderança política, jovem, 35 anos, advogado, policial federal, escrivão de Polícia Federal, deputado federal mais votado na história desse país, mais de 1.800.000 votos. Eu tive orgulho aí de participar dessa curta história, 4 anos aí de mandato dele, participando da sua reeleição. Lembrando, o conheci em 2014, panfletando num semáforo ali na zona oeste de São Paulo, quando ele pedia votos, aí sim para ser eleito pela primeira vez deputado federal. Depois que foi eleito, me convidou a trabalhar com ele na sua assessoria. Eu era carteiro, saí do Correio, fui trabalhar com ele, e durante esses 4 anos ali, tive esse contato mais próximo com o Eduardo. E não tenho dúvida nenhuma que o Brasil terá alguém à altura do cargo na embaixada lá nos Estados Unidos. Então, Eduardo, muito boa sorte. Sabemos aí que tem ainda a sabatina no Senado, mas lhe desejo sorte tanto na sabatina e nessa nova missão lá nos Estados Unidos para representar o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência nos oradores inscritos no pequeno expediente, chamamos agora excelentíssimo senhor Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o tempo regimentar de 5 minutos.
assume a presidência dos trabalhos o deputado Castelo Branco para a fala do deputado... Senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários, assessores aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, a todos os jovens aqui presentes também sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu quero aqui começar saudando o município, a cidade aniversariante. Na data de hoje, completa mais um aniversário, a querida cidade de Natividade da Serra. Mais um aniversário, portanto, um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Natividade da Serra. Queria aqui comentar, nós falamos aqui da saidinha do Dia dos Pais, que eu acho um absurdo alguns determinados condenados saírem no Dia dos Pais, no Dia das Mães, como é o caso de criminosos que matam pai e mãe, matam filhos, e são liberados no Dia dos Pais, eu não sei porquê, né? É uma situação muito estranha. E eu estava aqui no jornal acompanhando, minha assessoria me passou, que o Tribunal de Justiça determinou que Alexandre Nardoni volte para o regime fechado. É muito justo. O Brasil é um país maravilhoso para o criminoso. O cara é condenado a 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos, mas se puxar 20, 30, então é um absurdo, coisa que a gente não vê. O cara é condenado a dezenas de anos, com 8, 9, 10, 11 anos já está na rua. Então isso aqui é uma coisa que favorece muito o crime, valoriza o crime e deprecia a nossa lei, porque no Brasil, infelizmente sim, vale a pena ser criminoso. Quero cumprimentar a deputada Alici Brandão também, que eu não tive a oportunidade de saudá-la sobre do falecimento da sua mãe durante o recesso, não tive como entrar em contato com a senhora, então aqui publicamente os meus sentimentos à senhora e a toda a família, soube que a senhora também não está muito bem de saúde, então estamos torcendo para a senhora estar prontamente restabelecida, com força total aqui conosco, dona Alici, é um prazer revê-la. Também quero saudar o deputado Castelo Branco, eu recebi aqui um exemplar de uma revista que conta aqui um evento da história dele. Castelo Branco, parabéns pela sua história, parabéns pela matéria publicada aqui na revista Asas, e eu vou ler com carinho, tenha certeza disso. Finalmente, eu quero aqui, para fechar esses poucos minutos que me restam, dizer sobre a nossa lei, a lei do delegado doutor Olim, e a minha lei, era um projeto de lei nosso que acabou sendo transformado, foi sancionado então pelo governador Márcio França, e virou a lei número 16786, a lei 16786 de 2018, 4 de abril de 2018, e essa lei aqui, ela concedeu assistência jurídica total e gratuita a todos os policiais militares, policiais civis e homens e mulheres da Polícia Técnico-Científica. Eu tenho outra lei também que concede o mesmo tipo de assistência jurídica e gratuita aos homens e mulheres da Secretaria de Administração Penitenciária e também da Fundação Casa. Ocorre que a lei 16786, ela sofreu uma ADIM justamente partindo da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque a OAB não tem interesse que o policial militar, o policial civil e o policial da polícia técnica sejam assistidos juridicamente. O interesse da OAB é esfolar o policial, é arrebentar o policial. O policial militar, nós cansamos de falar isso aqui, é obrigado a vender carro, vender moto, se tiver moto, se caso então é obrigado a perder para pagar advogado. Está aqui o Major Meca, que foi meu capitão na rota, sabe muito bem disso, e muita gente se apresenta, capitão Castelo Branco, como defensor da tropa, né, Meca? Defensor, defenda a tropa, defende mais 25 mil reais, defende mais 30 mil reais, é fácil defender a tropa assim. Então esses aproveitadores aí são os primeiros que estão contra a nossa lei, porque eu aqui comungo e vou continuar brigando por isso, que o policial que trabalha pelo Estado, seja ele de que polícia for, seja da Secretaria de Administração Penitenciária, seja da Fundação Casa, quem trabalha diretamente envolvido na segurança pública, precisa de uma assessoria total, de uma assistência jurídica total e gratuita por parte do Estado. É um absurdo o policial que é acusado de um crime, ou até comete um crime, como nós já cometemos, quantas vezes são obrigados a matar, ferir alguém, para salvar outra ou salvar nossa própria vida. É um absurdo o policial ter que desembolsar do seu parco salário, já ganha uma porcaria de um salário. Ele é obrigado a desembolsar o que ele não tem para se defender por estar trabalhando pela população e pelo Estado. É só num país atrasado igual o nosso para pensar isso. E quando nós conseguimos aprovar uma lei, vem quem? A OAB entrar com uma DIN contra. Por quê? O interesse dos caras é só financeiro. É só ver o PCC como está de advogado, que a gente não precisa falar mais nada, né? A gente sabe que ótimos advogados do crime organizado tem. Agora o policial militar, ele é obrigado a vender o que ele não tem
para poder pagar um advogado. E aqui nós conseguimos essa vitória. Infelizmente, a lei está sofrendo uma DIN, eu soube que tem andamento, mas é certo que ela sofrerá essa DIN. Então eu quero aqui publicamente pedir ao nosso governador, João Dória, que ele falou em campanha, inclusive, que ele trabalharia forte para que todos os policiais tivessem assistência jurídica e gratuita por parte do governo. Já que a nossa lei está sofrendo a DIN, senhor governador, por gentileza, mande um projeto para essa casa, então, promovendo essa assistência total e gratuita para todos os policiais, não só os policiais, como o pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária também, e o pessoal da Fundação Casa. O senhor tem a certeza que é uma valorização da tropa que luta pela população e precisa, sim, dessa garantia, dessa assistência jurídica feita por bons advogados. Porque é o único jeito do policial poder trabalhar tranquilo. Porque o homem sai de casa de manhã, o homem, a mulher, a policial saem de casa e não sabem se retornam no final do dia. Não sabem se retornam no final do dia. Porque, infelizmente, a rua é uma guerra. E nós vemos aqui diariamente imensas ocorrências envolvendo explosivos, envolvendo fuzis. Nós temos aqui o pessoal, a Cabo Dickman, o Cabo Yankee, aqui da nossa Secretaria de Assistência aqui militar da Assembleia, aqui eu saúdo em nome da nossa assistência militar aqui da Assembleia. Todos nós, policiais militares, fardados, a paisana, de serviço, de folga e até aposentados, estamos sujeitos a nos envolver numa ocorrência e precisarmos de um advogado. E a obrigação do Estado, sim, fazer com que essa assistência seja total e gratuita, essa assistência jurídica seja total e gratuita. Portanto, solicito que o senhor governador do Estado, o João Dória, tome providências a respeito disso. Solicito, senhor presidente, que a nossa assessoria encaminhe as minhas palavras referentes a essa assistência jurídica total e gratuita ao senhor governador do Estado, pedindo para que sejam tomadas essas providências urgentemente. Muito obrigado. Dando sequência à relação de oradores inscritos, senhor delegado Olim. Vossa Excelência, a professora Bebel Lula. Vossa Excelência, a senhora Leci Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Deputada Leci Brandão, do PCdoB, está de volta aqui aos trabalhos da Casa nesta sessão plenária de hoje. A deputada tem um tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos assiste pela nossa TV Assembleia, eu queria, primeiramente, agradecer a todos os deputados e deputadas que manifestaram votos de condolências para mim e para minha família. E eu vou relacionar aqui, sem precisar falar a palavra deputado ou deputada, porque são todos parlamentares. Presidente Cauê Macris, Gilmaci Santos, Barros Munhoz, Campos Machado, Enio Tato, agente federal Danilo Balas e a Gláucia Barbosa, delegado Olim, Márcio Nakashima, professora Bebel, assessoria da Polícia Militar da Lesp, Tamar Borges, Edna Macedo, Marina Elô, Ricardo Madalena, deputado Orlando Bolsoni, grande amigo que eu tive nessa casa, Major Meca, ex-senador Eduardo Suplicy, deputada Bete Saão, Selminha, servidora da presidência da Lesp, deputado Marcelo Freixo, Luciana Santos, PCdoB, Orlando Silva, Jamil Murad, deputado Isapena, Márcia Lia, Ana Perugini, Paulo Corrêa Júnior, Vanessa Graziottini, doutora Teodosina Ribeiro, deputado Alencar Santana, deputado Aprígio, ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas, Dimas Ramalho, pessoal da Sindalesp, deputada Mônica e toda a bancada ativista. E queria fazer um agradecimento aqui muito especial ao deputado Carlos Genazzi, ao Teonílio Barba, novamente ao Campos Machado, a toda a bancada do PSOL, né? A Érica Malunguinho, a Mônica,
por terem aí defendido, na nossa ausência, infelizmente uma ausência que eu posso dizer infeliz, pelo motivo que foi, e que vieram aqui para defender o nosso projeto 226 de 2017, e dizer para o deputado Wellington Moura que eu agradeço dele ter colocado aqui no artigo 2º, né, a questão da constrangedora, intimidadora ou vexatória, inciso 1º, e o inciso 8º, praticar, induzir ou iniciar pelos meios de comunicação, dizer para ele que, se esse projeto for finalmente aprovado, eu vou agradecer, embora tenha alterado aqui as coisas que a gente queria, mas, de qualquer forma, a minha humildade me permite dizer para o deputado Wellington Moura, muito obrigada. Érica Malunguinho me fez uma grande surpresa, porque ela conseguiu comparecer ao Rio de Janeiro, lá no enterro da minha mãe, Dona Lecídia Assunção Brandão, deu todo o apoio aqui nesta casa nos últimos dias, me deu um abraço extremamente carinhoso no momento mais difícil da minha vida. Quero agradecer a todos os servidores desta casa também por terem enviado mensagens, agradecer não só ao povo de São Paulo, mas ao povo do Brasil, que se manifestou também, e dizer para os nossos assessores aí, o Donizete, a Ritinha, o Luiz, a Maria, né, e também ao Marcos, da assessoria do PSOL, a Tânia, da assessoria do PT, toda essa gente que, embora a gente não esteja junto todo momento, o dia todo, nós nos encontramos algumas vezes durante o dia, aqui nesse plenário, podem ter certeza de uma coisa, eu só poderei contar primeiramente com Deus e com vocês, aqui desta casa, que estão me dando muita força, que estão me ajudando a reconduzir a minha caminhada. Agradecer ao Coronel Telhada pelo recado que deixou no meu telefone. E saibam que está doendo muito, está muito difícil para mim. Também agradecer ao Gil Diniz, porque eu tinha entendido que ele tinha falado que desde o recesso que eu não aparecia na casa, eu tive que explicar aqui do plenário que eu estava ausente por um motivo muito triste. Mas, senhor presidente, é importante que todos saibam que a Alessi Brandão da Silva, a partir do dia 26 de julho, mudou um pouco a sua reflexão, a sua forma de encarar a vida. Talvez vocês não vão, sabe, mais assistir nenhum comportamento meu de rebeldia, de qualquer coisa de contrariedade, porque isso não vale a pena. A gente está aqui fazendo uma passagem, essa passagem a gente não sabe até quando é que ela termina. Eu só sei que tudo que eu consegui, se eu cheguei até essa casa, se eu sou a artista que sou respeitada por todo o meu país, foi resultado da educação e da sabedoria que a minha mãe me deu. Uma pessoa humilde, simples, uma servente de escola pública, que com a sua humildade me deu uma coisa chamada dignidade de vida, me ensinou a ter respeito pelas pessoas e também me ensinou que nessa casa parlamentar, que não é no nosso estado, no estado em que nós nascemos, que é São Paulo, eu tive aqui muito respeito, muito carinho pelas pessoas, e é por isso que ela está me fazendo tanta falta, porque eu não tenho mais a quem pedir a bênção pela manhã e pela noite quando eu ia dormir. Isso que está me doendo mais. Mas eu tenho certeza que eu vou continuar recebendo o carinho, o abraço de todos vocês, independente das siglas partidárias. Muito obrigada por tudo, que não dá para falar mais. Deus abençoe e proteja todos vocês. Obrigada. Obrigado, senhora deputada, mais uma vez, nossos sentimentos. Pela lista suplementar, deputado Ricardo Madalena, deputado Lula Tato, o senhor já falou, deputado Edmir Chedid. O senhor quer falar novamente, posteriormente? Ok, posteriormente chamaria Vossa Excelência. Deputado Coronel Nishikawa.
Deputada Márcia Lula Lia. Deputado Itamar Borges. Deputado Wellington Moura. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado delegado Olim. Deputado Coronel Telhada, presidindo os trabalhos. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Tenente Coimbra. Fará uso da palavra? Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Lembrando, telespectador, que hoje também, terça-feira, é dia de colégio de líderes aqui na casa, onde os deputados, os líderes dos partidos se reúnem para discutir sobre projetos de lei e a aprovação que venham ao plenário para ser votado. Senhor presidente, demais deputados, ao público na casa, aqueles que nos assistem na TV Alesp e a todos os funcionários aqui presentes. Na manhã de ontem, durante o deslocamento para o batalhão, 4 militares do Exército foram abordados, sendo que 2 foram sequestrados e levados para a favela de Paraisópolis. Durante esse deslocamento, ao ser identificado um capitão e um subtenente do Exército, ambos identificados como militares pelos meliantes, foram vítimas de coronhadas. Depois de serem liberados, com a pronta resposta da Polícia Militar, foram trazidos de volta ao batalhão e, graças a Deus, passam bem. Com certeza, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar vão identificar esses vagabundos, mas o que eu quero relatar aqui, que o vagabundo não escolhe a farda, ele não identifica a farda. Ao ser identificado como policial militar, como policial civil, como do Exército, ou como agente penitenciário e agente de escolta, ele não pensa 2 vezes em realizar as suas atrocidades. E o que eu quero falar com isso? Que há 2 semanas atrás, o governador do estado de São Paulo, João Dória, esteve aqui presente nessa casa e sinalizou, depois de muito atraso, que vai sinalizar, então ele sinalizou que vai sinalizar um aumento para os policiais civis, militares e polícia técnico-científica. E deixou bem claro para os parlamentares dessa casa que, por enquanto, no projeto, não está sendo contemplado os agentes de segurança penitenciária e os agentes de escolta. Então eu pergunto para você que nos assiste na TV Alesp, se você teria a coragem e a vocação desse agente penitenciário que ganha com o bônus, arredondando um salário inicial de R$ 2.400, de cuidar da escória da sociedade, daquele indivíduo que não tem capacidade de conviver no coletivo, aquele indivíduo que não pensa, que nem colocou muito bem o Coronel Telhada, em matar os seus próprios parentes, em matar o seu próprio filho. É isso que o governo está fazendo com os nossos agentes penitenciários. Está sucateando o sistema. E eu pergunto para quê? É para entrar com a privatização? É para futuramente fazer um PDV para as empresas contratarem esses agentes? A realidade é clara. O sistema ele é superlotado. Mais de 40% acima da sua capacidade. O efetivo dos agentes penitenciários e dos agentes de escoltas é reduzido. Quase 15% na falta de agentes penitenciários e quase 35% da falta de agentes de escoltas. Então está na hora esse apelo que esse deputado faz aqui para todo o executivo, que olhe com clamor, que olhe com carinho aquele que precisa, aquele que defende a sociedade, aquele que guarda praticamente a porta do inferno. Então, senhor governador do estado de São Paulo, João Dória, eu peço que analise e que quando anunciar, embora de forma tardia, o aumento do policial militar, do policial civil e da técnico-científica, também anuncie o aumento, que é mais do que justo, dos agentes penitenciários e dos agentes de escolta. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Enio Tato. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos assiste, volto a essa tribuna no dia de hoje, senhor presidente, para protestar e declarar aqui meu repúdio, minha revolta
a respeito da prisão dos líderes dos movimentos sociais, em especial aos movimentos de moradia aqui de São Paulo. É um absurdo a perseguição, a criminalização, sem fundamento, né, a condenação, a prisão desses líderes. Usei a tribuna tempos atrás, deputado Aprígio, deputados que estão aqui no plenário, para falar sobre todos eles. Eu conheço todos, os 4 que estão presos, né, aqueles que têm prisão decretada e também aqueles que estão com cautelares. São líderes que têm uma história de luta nos movimentos sociais, de lutas em defesa daqueles que mais precisam, que é principalmente aqueles que precisam de teto para morar. Pessoal que se dedicou a vida toda a organizar a população para reivindicar aquilo que é justo, que é um direito constitucional, que é a moradia. E, infelizmente, nesse governo do Dória e do Bolsonaro, hoje eles sofrem toda essa perseguição ao ponto de prenderem. Prenderem a troco de quê? É impressionante porque passaram-se outros governos, né, aqui no estado de São Paulo, prefeitos aqui na capital de São Paulo, e todos eles conviveram com esses líderes, e todos reconheceram que eram lideranças que trabalhavam pela população, é a população mais pobre. Todos eles fizeram reuniões nos gabinetes do governador, do prefeito, todos eles fizeram reunião aqui nessa casa, tanto os presidentes da Assembleia Legislativa, presidente de comissões que cuidam da moradia, todos são conhecidos. E não são conhecidos de 1, 2, 3 anos. São conhecidos de 10, 15, 20 anos. E esse pessoal está preso. Colocando como se fossem bandidos. Como se fossem formadores de quadrilhas. Isso não dá para admitir o estado policialesco que a gente está vivendo nesse momento. Estou falando isso porque o presidente, o vice-governador Rodrigo Garcia, que foi presidente dessa casa, que foi vice-governador, que foi secretário, e foi responsável pela habitação no estado de São Paulo, eu duvido se algum desses líderes aqui não fizeram diversas reuniões com o Rodrigo Garcia. E o Rodrigo Garcia conhece todos. O Dória não conhece, porque ele nunca esteve ligado aos movimentos sociais. Enquanto eles estavam brigando por moradia, com certeza ele estava cuidando da lide e ganhando dinheiro. O vice-governador conhece, e conhece todos. Por quê? Porque de forma ordeira, legal, organizaram os movimentos para reivindicar aquilo que é justo, aquilo que precisa, com tanto déficit habitacional que tem no estado de São Paulo. E agora a gente se depara com essa arbitrariedade de perseguição, que é para inibir os movimentos sociais que vão para as ruas, como está acontecendo hoje em defesa da educação. Estão enganados. Imaginar que isso vai inibir. Isso simplesmente vai fortalecer e cada vez vai ter mais gente na rua, pode ter certeza. Então eu queria pedir, e a bancada do Partido dos Trabalhadores vai pedir audiência, e já pediu, mas vamos pedir enquanto bancada, para o presidente do Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para o governador, para o vice, para o prefeito, para a gente ir lá e convencer que essas pessoas têm que ser libertadas, porque eles não devem nada. A única coisa, o crime que eles cometeram, foi lutar por moradia para aqueles que mais precisam. Pessoas desempregadas, pessoas que não conseguiram adquirir sua casa, pessoas que tinham emprego e perderam, foram para o aluguel, não conseguiram pagar o aluguel, foram morar debaixo da ponte, nos viadutos, muitas vezes fazendo ocupações por necessidade. Diferente de grileiros, diferentes, por exemplo, na minha região da Zona Sul, que o poder público em nenhum momento vai lá verificar o tanto de ocupação, não de movimentos organizados,
mas de bandidos que estão fazendo na região. Lá eles não vão mexer, lá eles não vão fiscalizar. Agora vão prender líderes que lutam a vida toda por moradia e por aquelas pessoas que mais precisam, estão presas hoje e outras com prisão decretadas, e outras aqui provavelmente que irão decretar prisões. Então é lamentável o estado que a gente está vivendo, né, nesses últimos 6, 7 meses, depois que o Dória e depois que o Bolsonaro assumiram o governo do estado de São Paulo e o governo federal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Encerrado o pequeno expediente. Grande expediente. Primeiro deputado inscrito é o deputado Castelo Branco, que cede o seu tempo ao deputado Douglas Garcia. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 10 minutos. Senhores, em outubro de 2016, o senhor Roberto Jefferson, em uma entrevista na Rádio Jovem Pan, disse as seguintes palavras, que o PSOL se aliou aos detentos mais perigosos do Rio de Janeiro. Não foram palavras minhas, foram palavras de Roberto Jefferson, durante a entrevista na Rádio Jovem Pan. E ele continua aqui. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, autor da denúncia que desmantelou o esquema do mensalão, disse em entrevista à Rádio Jovem Pan que o PSOL, o partido do candidato Marcelo Freixo à prefeitura, se aliou com os detentos mais perigosos do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Jefferson também elogiou o trabalho de evangelização e de apoio da Igreja Universal faz junto aos detentos quererem se recuperar. No Rio de Janeiro, todo preso de pior qualificação tem proteção do PSOL. E isso foi dito por Roberto Jefferson. O cara que cria problema, que peita a administração, que acua o guarda, porque o PSOL, se o cara fizer alguma coisa, bota o celular para dentro, picha o muro da cadeia, foge da cadeia, tem a proteção do PSOL. Senhores, para quem não sabe, o PSOL é o partido mais marcusiano que existe. Para quem não estudou Herbert Marcuse, explico. Diante da catástrofe que foi a tentativa de revolução marxista, agora a única saída que eles têm é pegar aquilo que há de pior na sociedade, que são pessoas que têm um complexo de alguma forma. E aqui eu não digo as minorias, porque minorias é uma coisa, militância escandalosa é outra. E essas questões ideológicas vão muito além do que os senhores imaginam, porque além de você ter o movimento feminista, o movimento negro e diversos outros movimentos que fazem parte, são defendidos por partido como o PSOL, PT e PCdoB, nós também temos a criminalidade que é defendida por esses partidos. E isso é um verdadeiro absurdo. Vejam só, nós tivemos semana passada áudios divulgados, áudios que foram parar de norte a sul desse Brasil. E a presidente do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, ficou nervosa. Ela disse o seguinte: o que estamos vendo é uma escalada autoritária que começa exatamente assim, com o uso político das polícias. Vamos enfrentar essa prática e fazer este embate em todas as frentes, judicial, midiática, política, até a verdade prevalecer. Quero muito que a verdade prevaleça e que toda a população brasileira saiba que partidos de esquerda defendem abertamente bandidos, e isso não é apenas uma política dos partidos, mas sim uma forma deles se manterem no poder. Paz, justiça e liberdade, lealdade, aquilo que prega o crime organizado, muito parecido com o que aconteceu durante a Revolução Francesa, que, aliás, revolução eles entendem bem, e é isso que eles querem fazer no nosso Brasil, entregá-lo nas mãos de criminosos e bandidos. Mas já que o PT disse que vai processar todos aqueles que divulgarem os áudios que foram trazidos à tona na semana passada, eu gostaria aqui de trazer essa casa à tona, esses áudios, e quero contar junto com o PT quantos processos eles vão ter que juntar para poder me representar. Por gentileza, pode rodar. Agora que eles começaram o mandato, já mexendo diretamente com a cúpula, irmão, que tem que na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros
que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um... Esse cara aí é um... mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar a votação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo, não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um... Esse cara aí é um... mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar a votação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso. Pode tirar, por favor. Para concluir, senhor presidente, bom, o PT com nós tinha diálogo, diz aí o tesoureiro nacional do primeiro comando da capital. Se eles têm um diálogo tão ferrenho assim com o maior crime organizado do país, que dirá o que eles fizeram nesses últimos anos na presidência da República. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O senhor fará uso da palavra? Então, não havendo oradores inscritos, e por estar ocorrendo nesse momento a reunião no Colégio de Líderes, eu vou suspender a presente sessão até às 16h30. Portanto, está suspensa a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressista, essa sessão volta a partir das 16h30. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.